Graças a paz, irmãos. Graças a paz a você, meu querido irmão e amigo que também está nos acompanhando pela internet nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 21. Desejamos abordar um texto nessa noite escatológico, né? Fala das últimas coisas. É um texto longo. Nossa proposta não é dissecar esse texto e vermos todas as nuances, todos os detalhes, os pormenores, mas destacar alguns pontos desse texto que nós julgamos ser importantes para a meditação nessa noite. Todo o texto é importante, mas nós vamos destacar parte dele para meditarmos nessa noite. O texto é Lucas 21 e nós vamos ler dos versículos 25 ao 28. Lucas 21, do 25 ao 28. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos orar, meus amados. Nosso Deus, louvamos o teu santo nome, Pai, porque no passado o Senhor desejou se revelar a nós, e nós só te conhecemos, aquilo que nós conhecemos de ti, só conhecemos porque o Senhor desejou se revelar ao teu povo. Obrigado pela tua palavra inspirada, ó Deus, tua palavra preservada no decorrer dos séculos e que chega até nós, ó Deus, de modo que nós podemos ter a oportunidade de tê-la não somente em uma só versão, mas de diversas versões, de vários tamanhos e milhares de traduções. E obrigado por termos um local, Senhor, temos a liberdade de cultuar ao Senhor, de sentarmos esse tempo, de refletirmos acerca da tua palavra. Obrigado porque no nosso país dispomos desse sinal de internet, e esse sinal pode alcançar locais que nunca a gente vai imaginar, ó Deus. Mas eu te peço que onde tiver um coração quebrantado e um ouvido atento, ó Deus, a essa mensagem, que o Senhor possa operar de maneira poderosa, provocando temor e exultação diante da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já pararam para pensar por que é que uma notícia vira notícia? Como assim? Existem vários eventos acontecendo de certa relevância, seja uma relevância local, seja uma relevância social, nacional ou internacional. Mas só que há critérios que dentro da comunicação são chamados de critérios de noticiabilidade, que é o quê? Uma redação ela vai escolher as notícias que ela deseja informar, em detrimento de outras. É assim. Existe muita discussão acerca desses critérios. Eu peguei um teórico, Nuno Crato, o nome dele, e ele destaca 3. Por exemplo, ele vai falar que um desses critérios é o interesse do público. Alguém tem que estar interessado, é o interesse dessa pessoa que vai fazer com que essa redação coloque, exponha e divulgue tal notícia. Isso varia. Por exemplo, de acordo com a emotividade, pessoas que estão mais voltadas para um determinado conteúdo do que de outro. Isso vai determinar o jornalismo sensacionalista, né? Tem gente que gosta de sangue, tem gente que é mais tranquilo. São só alguns exemplos rápidos. A formação cultural específica, tem gente que vai gostar daquele jornal com mais critérios, com opinião sobre política, economia, etc. Outros não, só querem a notícia e pronto, e tem que ser rápido. Dentro desse interesse do público também tem um conhecimento
da atualidade e a distância psicológica. Ou seja, quanto mais perto um evento, uma catástrofe, por exemplo, acontecer, quanto mais perto da gente, mais a gente vai ser tocado por isso, não é? Quando a gente sabe de alguma tragédia que aconteceu lá do outro lado do mundo, de alguma maneira isso vai nos chocar, mas quando acontece com o nosso vizinho, isso não tem um choque maior, não é verdade? Então, ele destaca esse interesse do público, ele também destaca o significado social. Ou seja, esse acontecimento só vai ser divulgado caso ele próprio e as suas implicações tenham importância para a sociedade. Ou seja, um assunto trivial certamente não vai ser divulgado, não vai passar por esse critério. Mas ele fala de outro, que é a atualidade. É o tempo da ocorrência. Dentro do jornalismo tem algo que o pessoal chama de notícia quente. Tem que ser aquela que acabou de acontecer. Ora, se algo aconteceu ontem, ela já fica engavetada. Antigamente, no tempo dos impressos, de jornal impresso, sempre ficava uma notícia fria, engavetada. Que era alguma coisa assim, tipo, sei lá, uma biografia de algum artista ou um assunto de menor relevância. Quando tinha um espaço lá, quando ninguém tinha morrido, ou quando não tinha acontecido nada de mais... que chamasse mais atenção, eles pegavam essa notícia fria e inseriam no jornal para completar as lacunas lá. Hoje isso está ultrapassado. Mas essa notícia ela deve ser atual. Você não quer pegar o seu jornal hoje, você abrindo lá o seu smartphone e querendo ver as notícias do dia e você começar a ver as notícias da semana passada. Então isso ficou para trás. Atualidade. Eu penso numa frase interessante de um escritor e um poeta alemão, Goethe. Ele disse o seguinte: a Bíblia é mais atual que o jornal que irá circular amanhã. Interessante isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Isso fala da atualidade. Quando a gente olha, lê o mundo e olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que a palavra de Deus ela, de certa maneira, nos traz luz aos acontecimentos de agora. Por quê? Porque ela é atual. E dentro dessa atualidade tem um aspecto que a gente destaca, que é o aspecto da escatologia. Sabe, as fontes primárias que são importantes para alguém divulgar alguma notícia, estar no lugar certo, na hora certa e ter os contatos certos. Os profetas, os escritores, de maneira geral, do Antigo Testamento, eles tinham a fonte certa. O próprio Deus, que divulgava em primeiríssima mão todos os eventos presentes e os acontecimentos por vir. Porque porque Deus conhece o futuro, mas porque Ele mesmo determinou todas as notícias desse mundo. Que coisa, não é? Qual a notícia mais relevante? Qual a notícia mais interessante? A Bíblia destaca uma das notícias mais sensacionais, não sensacionalistas, mais sensacionais, é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto a gente vai ver esse evento que o Senhor Deus inspira os autores e que eles retratam pelo discurso do próprio Senhor Jesus sobre a vinda dele. E Jesus vai dizer com clareza de detalhes aqui todos os sinais que antecedem a sua vinda. E nós queremos falar sobre isso nessa noite, meus irmãos, sobre a vinda do nosso Senhor, a vinda do Filho do Homem. Um evento já prenunciado desde os profetas antigos, mas que continua aquecendo o nosso coração. E eu desejo, que o Espírito Santo possa aquecer o nosso coração nessa santa expectativa. Amém, meus irmãos? Vamos ver isso em 3 partes. E aí eu vou começar a olhar para outros textos rapidamente, os sinóticos, que Mateus e Marcos, que concordam, que também discorrem sobre esse mesmo assunto. E aí, então a gente vai passear um pouco sobre esses textos também, por esses textos. A gente vai ver o anúncio do fim, em primeiro lugar, os sinais dos tempos, em segundo lugar, e a expectativa gerada pela vinda do Filho de Deus. Tá bom? O anúncio do fim, os sinais dos tempos e essa bendita expectativa. Vamos?
Que Deus nos abençoe. Vamos ver um primeiro ponto, o anúncio do fim. Onde é que começa essa passagem? Como é que esse assunto sobre a vinda de Jesus vem à tona? Qual é a deixa? Então nós podemos ver que no início do capítulo 21, especialmente nos versículos 5 e 6, Jesus Cristo estava falando, eu vou ler o texto que diz aqui: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui Jesus a deixa desse assunto começa quando Jesus e alguns dos discípulos estão olhando para o templo, pensando no templo, e aí começa-se a falar desse templo, da beleza dele, como ele estava ornado de belas pedras e de dádivas. O templo de Jerusalém, templo reconstruído por Herodes, um templo construído com boa parte dele material de mármore e de ouro, um templo que era rodeado por muros com pedras brancas, o orgulho dos israelitas, o sinal ali da preservação de Deus sobre aquele povo, e aquilo causava uma alegria e certo orgulho também para os judeus. O assunto é sobre isso, esse templo maravilhoso. Veja, Jesus, que templo lindo, que coisa maravilhosa, que beleza arquitetônica, como ele é importante esse templo, que maravilha. Jesus, ao olhar para esse templo, ele diz: sim, é tudo muito belo, tudo muito bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. Esse templo será destruído. E Jesus Cristo aqui, ele estava falando acerca da destruição desse templo que aconteceria em breve, no ano 70 depois de Cristo, por um general chamado Tito. Esse general que depois seria o imperador. E realmente Jesus estava, de certa maneira, em um aspecto dessa passagem, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, que ele estava tratando sobre esse primeiro momento, o cumprimento do que ele vai discorrer, e a gente vai ver, sobre a destruição, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, a devastação daquela cidade. Aqui, meus irmãos, quando os discípulos ouvem falar disso, eles fazem uma pergunta, e aí está nos versos 5 e 6. Mestre, quando sucederá isto, e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Eles estão aqui atentos e atônitos acerca daquilo que Jesus fala. Sabe por quê? E aí eles têm um entendimento escatológico. Quando eu falo escatologia, nós estamos falando acerca da doutrina das últimas coisas. Deixa-me... vou fazer uma digressão aqui. Quando a gente fala em escatologia, a gente está falando da doutrina das últimas coisas. E o que é que cerca esse estudo? Cerca a vinda do Senhor Jesus Cristo, os sinais, o céu, o inferno, o arrebatamento, o juízo, todos esses assuntos, tá bom? Para ficar mais claro. Então, no entendimento do judeu, quando Jesus diz assim, esse templo será destruído, logo eles trazem essa imagem da destruição como uma iminente restauração de todas as coisas, porque era inconcebível para o judeu entender um templo destruído, senão algo que estivesse antecedendo imediatamente a ação gloriosa de Deus, trazendo a consumação de todas as coisas. Em algum aspecto eles estão certos em manter uma certa relação entre essas duas verdades aqui, mas em algum ponto eles também estão equivocados em pensar que aquilo aconteceria ao mesmo tempo. Tem a ver com o fim, porque aqui Jesus está falando do início do fim. É o início. Mas eles pegam esse evento do início da consumação com também a destruição. Então eles colocam tudo no mesmo lugar, no mesmo tempo. E aí eles estão equivocados. Esse primeiro ponto tem um pouquinho mais de um conteúdo sobre escatologia, mas aí a gente vai discorrendo, tá bom? Aí os discípulos fazem essas duas perguntas. Você percebeu que são duas perguntas em uma?
E é importante a gente entender isso no texto, porque quando Jesus for responder, ele vai responder as duas perguntas. Olha só, ele diz assim: mestre, quando sucederá isto? Está falando acerca do tempo. E depois ele diz assim: que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Perceba, Jesus agora está falando de dois eventos. Ele vai responder pensando em dois eventos. E quais são esses dois eventos? A destruição do templo e a consumação final. De certa maneira, esses eventos estão dentro dos aspectos que Jesus vai falar aqui, eles estão meio que entrelaçados. Muitas coisas a gente pode adequar e colocar para os dois eventos distintos. Um histórico imediato, que Jesus está pensando no ano 70, se a gente pensar na perspectiva, né, de cumprimento, estava bem mais próximo, e também falando, apontando para as coisas finais. Jesus vai dar essa resposta, e quando você olha para o texto, você vai perceber, por exemplo, se você tiver com sua edição aí, revista e atualizada, essa tradução, por exemplo, ele vai dizer no verso 7, o princípio das dores, não é? Se você tiver com essa Bíblia, o princípio das dores. Quando chega no verso 20, ele vai dizer o quê? Jerusalém sitiada. Aí quando chega no verso 25, qual o tema que vão propor aí? A vinda do Filho do Homem. Entende? Então, estão entrelaçados esses dois assuntos aqui. Mas na cabeça e na mente do Senhor Jesus Cristo, ele tem a plena certeza. E como aquele que tem a notícia em primeira mão, ele sabe muito bem do que está falando. Da destruição iminente, logo imediata, mas o evento mais especial que está apontando para ali, para a volta, para a sua volta, para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, na perspectiva de Jesus, há o elemento histórico e escatológico entrelaçados. Não é? Interessante que é o próprio Jesus que chama a atenção dos discípulos para esse tema. Porque o assunto era sobre a destruição do templo, sobre a beleza do templo. Não é? Jesus poderia, nesse momento, advertir ou então repreender sobre o apego exacerbado ao templo e dar tantos outros ensinos acerca do templo, como ele mesmo depois falou que o templo, ele seria destruído. Mas aqui ele chama a atenção, ele puxa o assunto para quê? Para a sua volta. Isso nos traz, irmãos, a aplicação e entendimento de que falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não é um apêndice na Bíblia. Não é um apêndice. Pelo contrário, tem um certo autor chamado Van Groningen, ele diz assim, que Deus colocou o final no começo. E desde o começo ele anuncia o final. É mais ou menos assim a ideia desse autor. Ele anuncia o fim desde o começo, não é assim lá no Gênesis? Então a narrativa bíblica e a expectativa bíblica sempre está nessa assim, olhando para frente, sempre olhando para frente. Há um cumprimento. Devemos olhar para frente. Já, de vez em quando a gente fala sobre assuntos relacionados a isso, né? Mas vale a pena repetir. A perspectiva dos irmãos do Antigo Testamento, eles estavam assim, com essa promessa da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, então eles caminhavam e viviam pela fé, e a maioria esmagadora dos nossos irmãos não viram o Senhor Jesus Cristo, mas foram salvos porque creram. E agora no Novo Testamento, nós olhamos, sabemos, cremos que Jesus Cristo veio e nós continuamos agora. Nós olhamos para trás, olhamos para trás, olhamos para frente. Jesus veio, mas ele voltará. Então, tanto os nossos irmãos do Antigo Testamento viviam esse ar escatológico, quanto nós também aqui. Como eu falei, repito, não é um apêndice, não é um assunto de menor importância, mas a Bíblia, principalmente porque não há como você... É claro que dentro de um estudo mais sistemático, a gente divide aqui os assuntos, os capítulos que vão tratar sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final, sobre o céu, sobre o inferno. Né? Mas assim, de maneira geral, nós podemos ver a Bíblia como um livro que trata sobre as últimas coisas e coloca o nosso coração sempre no futuro, sempre na volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela fala do evento mais espetacular de todo o tempo, em todos os tempos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja, o próprio Jesus aqui está nos chamando a atenção.
Pensem na minha volta. Não fiquem tão apegados às coisas desse mundo, de tal maneira que na mente de vocês, diante do olhar de vocês, o futuro, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo venha ficar ofuscada diante dos seus olhos. Mas é uma expectativa. Irmãos, esse é o fim que o Senhor Jesus Cristo já nos aponta. O fim de todas as coisas. Vamos passar para os sinais dos tempos. Esse é um segundo aspecto que eu queria ver com vocês. Em seu discurso, Jesus aponta para vários sinais. Importante esse assunto para os discípulos da sua época, mas para os discípulos de todos os tempos. E, na verdade, um assunto importante para todo o mundo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui ele vai começar a falar dos sinais. E aqui nós vamos, como eu já falei para vocês, a ideia não é dissecar e ver cada teminha desse assim, com todas as suas nuances. Não, mas vamos ver, de maneira geral. Diz assim, olha só, a primeira característica desses sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo trata da tribulação de caráter mundial e de caráter local. É uma tribulação de caráter local e mundial. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 24, 21 e 22. Esse texto, esse tema, esse discurso escatológico no Monte das Oliveiras, né, ele aqui é repetido nos 3 evangelhos, tá bom? Mateus capítulo 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Vamos lá. Marcos 24, 21 e 22. Diz assim. Só um minuto. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Só esse versículo já é suficiente. Haverá o quê? Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Pense, Jesus Cristo está aqui numa profecia só falando de 2 cumprimentos. Cumprimento imediato no ano 70 em Jerusalém. Diz o historiador Flávio José que durante aquele momento que foi de grande tribulação, de grande perseguição para o povo de Deus, ali, 1 milhão de pessoas morreu ali. É a maioria de fome. Ou seja, foi um evento aterrador. Que certamente sairia em qualquer noticiário mundial. 1 milhão de mortos. Né? Sairia o quê? No Diário de Jerusalém, na Folha de Sião. Sairia em todos os portais. Mas, aqui a gente tem uma amostra do que será o fim do mundo. Aqui tem somente um prenúncio daquilo que será o fim de todos os tempos. Vamos lá. Fala também aqui de conflitos internacionais. Reinos contra reinos. E aqui nos versos 9 e 10, Lucas 21, tá bom? Lucas 21 diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Aqui é um trecho somente, né? Do verso 10. Fala o quê? Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, é uma notícia distante. Não tem não nos afeta tanto psicologicamente, é algo que está distante de nós. Mas quando vocês ouvirem falar de guerras, e não somente de guerras, mas de rumores de guerras, como por exemplo uma guerra fria, a guerra de mercado e tantas outras coisas mais, ele vai dizer, o fim, isso aponta, é um sinal do fim, mas ainda não será o fim. Vai se levantar nação contra nação e reino contra reino, conflitos internacionais. Aqui, Jesus Cristo está
nos falando. Ele também fala outra característica dos falsos messias. Ele diz que nós devemos estar bem atentos para isso. O verso 8 do capítulo 21. Respondeu ele: vede que não sejais, o que, irmãos? Enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. E o alerta aqui é, não os sigais. Marcos, no capítulo 13, verso 22, diz assim, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando, olha que coisa, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus Cristo aqui está reconhecendo a forma tão sagaz destes falsos cristos e falsos messias que se levantariam nos últimos dias com o propósito de atrapalhar, de trazer obstáculo à perseverança dos que creriam. Então ele sabe, no final dos tempos vão se levantar falsos mestres, falsos messias. O texto também fala de catástrofes naturais. Veja o que diz no verso 11 do capítulo 21 ainda de Lucas. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Eu preciso dizer alguma coisa sobre isso? Não somente terremotos, mas grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Em vários lugares. Ou seja, ele aponta para catástrofes naturais e o que nós estamos vivenciando em plena pandemia aponta, meus irmãos, com certeza de maneira muito clara para o começo do fim. Não tenha dúvida disso. O começo do fim. Você já tinha vivenciado isso na sua geração? Os mais velhos, o pastor Flávio, desculpa, o pastor Flávio não. Você já tinha vivenciado isso na sua geração? Eu não tinha vivenciado, somente pelo telejornal, alguma coisa distante, mas agora chega perto, porque o texto diz assim, em vários lugares. Fala aqui de uma catástrofe cósmica. Olha o que diz aí no verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Veja, que coisa esquisita isso aqui, não é? Sinal no sol, na lua e nas estrelas. Por causa do bramido do mar e das ondas. No verso 26, Lucas vai dizer, os poderes do céu serão abalados. Isso mostra uma característica, não é? Desses eventos que eles vão... Deus, o Senhor Deus, não pretende que isso seja algo sigiloso, misterioso. É interessante, porque falsos mestres que de vez em quando aparecem por aí, ficam anunciando o fim. Então o fim, a volta de Jesus Cristo é sempre num local isolado, que ninguém está vendo, exceto um grupo seleto. E aqui a gente vai ver que a Bíblia diz que não, os sinais que antecedem a vida do Senhor Jesus Cristo vão ser visíveis, como também o próprio evento da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa parte aqui, que a gente está vendo, dessa catástrofe cósmica, ela não é tão fácil da gente entender, nem de imaginar. Tem um estudioso, por exemplo, que ele fala que isso não é algo literal, mas é uma linguagem poética, mas que descreve eventos cósmicos reais. Não sei se ele está certo. Mas a gente vai ver que vai ser algo jamais visto na Terra. Parou para pensar nisso? Hoje a gente vê um eclipse, né? Um meteoro que passa perto da Terra, já fica todo mundo tremendo. Eu sei de uma coisa, que Deus é poderoso para fazer exatamente o que está escrito aqui. Irmãos, vai haver também um tempo de dissolução moral. Em Mateus 24:12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, vai ser um tempo de iniquidade crescente, por se multiplicar, o amor se esfriará de quase todos. Imagine só, a gente ouve falar, né? Tantas pessoas que estão se esfriando na fé, a própria falta de amor entre os homens, a fraternidade também apontam para isso. Interessante que
Mateus, o próprio Mateus, vai comparar esse tempo que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo a outro tempo relatado na Bíblia, os dias de Noé. Ele vai dizer, do 37 ao 39, de Mateus 24, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele completa, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que acontecia? Comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um tempo de dissolução moral, de valores morais que eles, são valores líquidos, onde a justiça é trocada pela injustiça, o certo é errado, a verdade não é mais absoluta, mas é sempre relativa. A verdade é a minha verdade, onde o valor da palavra de Deus é sempre colocado em segundo plano. Vai ser um tempo terrível, medonho. Mas também há uma característica: haverá uma forte perseguição aos cristãos. No verso 12 do capítulo 21 de Lucas diz assim, antes, porém, de todas estas coisas, verso 12, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versos 16 e 17, Lucas vai dar uma ênfase maior a essa questão do sofrimento dos crentes, e diz assim, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então haverá uma perseguição crescente ao povo de Deus, uma perseguição não velada, como de certa maneira, certo ponto, certa medida ainda acontece em alguns países, como no Brasil, que há uma perseguição velada. Mas a nossa hora vai chegar, viu, irmãos? Mas nos países e em locais, ou em eventos, em episódios mais particulares dentro da nossa realidade, mas que a gente não tem conhecimento, ia haver uma perseguição tal, que culminará com a morte dos próprios crentes. Então isso está afunilando, apontando para a vinda, as últimas coisas, a consumação de tudo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também, Lucas não vai dar esse destaque, mas Marcos e Mateus vão dar sobre a evangelização em escala mundial. Diz no verso 10 do capítulo 13 de Marcos, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro, antes do fim, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. No capítulo 24 de Mateus 14, ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então será um tempo de evangelização em escala mundial. Recentemente, na Consciência Cristã, participei de uma palestra com o pastor Ronaldo Lidório, e que ele falava desse movimento crescente, da expansão do evangelho no mundo. E realmente, está acontecendo. Agora, meus irmãos, eu quero tratar sobre essa questão da expansão do evangelho, se Deus permitir, em outra oportunidade. Eu quero expandir esse tema e tratar um pouco com vocês sobre isso, se Deus permitir. Mas você percebeu todos esses sinais, como a Bíblia é atual? Alguma dessas características que eu citei aqui, você ficou estranhando? Não, nunca ouvi falar sobre isso. Fora a catástrofe cósmica, não é? Mas, por exemplo, quando nós falamos sobre falsos messias, já ouviu falar de algum? Falsos cristos? Já? Eu já. Conflitos internacionais? Sim. Catástrofes naturais? Vocês já ouviram falar numa certa Covid-19, que está ceifando milhares de vidas aí pelo mundo? Já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre a dissolução moral dos nossos dias? Valores, verdades, velhas verdades, que têm sido esquecidas pelos homens? Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre forte perseguição aos crentes ao redor do mundo?
Talvez você seja um perseguido, você tenha sofrido, esteja sofrendo isso. Então, a evangelização que corre e avança pelo meio do mundo. Irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O Senhor Jesus Cristo, Ele está antecipando para nós, com o propósito de deixar a sua igreja alerta, perseverante, acerca das últimas coisas, acerca da sua vinda. Queria passar para um terceiro ponto, a expectativa da vinda de Jesus Cristo, ou pela vinda do nosso Senhor Jesus, a expectativa das últimas coisas. Olha o que diz o verso 27. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Tudo isso vai culminar naquilo que o nosso coração anseia, naquilo que todo o povo de Deus deseja. Depois dessas coisas, se verá, ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo será visível a todos os homens, aqueles com internet ou sem internet, mesmo que como é que diz o lema aí? Isso a Globo não mostra, mesmo que a Globo não mostre, e se verá a vinda do Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Que coisa extraordinária. Eu não estava no começo de todas as coisas, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Estava só a Santíssima Trindade. E que evento espetacular, hein? Ah, se Deus colocasse para a gente assistir lá na glória, hein? Em 3D, aquela coisa espetacular, como foi que do nada, Deus, ex nihilo, do nada, como é que essas coisas acontecem? Mas será espetacular, gloriosa, a vinda do nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem. Aqui esse texto, irmãos, ele vai falar sobre a aproximação desse dia e o que ela causa. E a gente vai perceber que para muitos a expectativa, a aproximação desse dia glorioso, o dia do Senhor, vai provocar não alegria, mas lamento, tristeza. Lucas 21, 26, diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja, vai ter gente que não atentou para o noticiário eterno de milênios, que é a palavra de Deus, o mais atual, da fonte mais fidedigna, aqueles que trocaram as informações vindas dos céus pelos falsos profetas, pelos falsos cristos. Estes ficarão aterrados. E Lucas vai dizer, e Lucas tem sempre esses detalhes, traz maior drama no seu escrito, e ele diz assim: os homens vão desmaiar. Alguns homens desmaiarão de quê? De terror. E por que eles desmaiarão? Pelo terror da expectativa das coisas que sobrevirão. Eles olharão para tudo isso e chegará no ápice de todos esses eventos, que será inegável, a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, e esses homens desmaiarão. Mas Mateus, ele também fala sobre isso no verso 30 do capítulo 24. Então, diz Mateus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra prantearão. Pessoas de todos os lados, todos os lugares do mundo chorarão, lamentarão. Porque não atentaram para o noticiário do céu, para os sinais tão claros. Então, homens vão desmaiar, homens vão lamentar, diante de um espetáculo tão maravilhoso. E você já percebeu como uma notícia, ele pode trazer alegria e tristeza num só enunciado, numa só notícia? Por exemplo, quando é anunciado o fim de uma guerra, alguns se alegram,
porque se saíram vitoriosos. O fim da guerra a guerra acabou, somos vitoriosos, que bom, a peleja foi grande, mas nós vencemos. Mas por outro lado, os derrotados prantearão, porque dirão, não há mais chance de vitória. Uma notícia só pode provocar reações diferentes, não é verdade? Aqui a gente vê homens que desmaiarão, povos que lamentarão. Mas, por outro lado, a aproximação da vinda de Jesus Cristo é motivo de regozijo, de exultação para outros, de alegria para tantos outros. No verso 28, Lucas vai dizer assim, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando essas coisas começarem a suceder, vocês não precisam desmaiar de terror, vocês não precisam lamentar como os povos lamentarão, mas quando vocês ouvirem falar dessas coisas, sobre estas coisas, eu estou voltando, exultem, se alegrem e ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção, a promessa está se cumprindo. Aquilo que o Senhor Deus apontava desde o início, desde o fim, Ele anuncia esse dia, o glorioso dia do nosso Salvador, o dia do Senhor que se aproxima, e quando esse dia se aproximar, a instrução do Senhor Jesus Cristo aqui, é para que vocês exultem, quando começarem essas coisas. Que interessante isso, ao começar, vocês já podem começar a se alegrar, vocês já podem exultar. E outra coisa, ele diz assim, ergam a cabeça de vocês, erguei a vossa cabeça, meus irmãos, enquanto os homens estarão prostrados, desmaiando, olhando para o chão, os filhos de Deus poderão finalmente erguer a sua cabeça e olhar para o céu. Você já olhou para o chão? Você, como cristão, muitas vezes teve que olhar para o chão, já, por causa da perseguição, você já caminhou olhando para o chão, por causa das injustiças contra o povo de Deus, você já olhou para o chão, ao se deparar com os noticiários, tanta notícia ruim, você já olhou para o chão. Ó irmãos, a igreja de Cristo caminha olhando para o chão por causa dos sofrimentos. A igreja de Cristo caminha olhando para o chão em humilhação, muitas vezes, por causa desse mundo terrível, tenebroso, por causa do príncipe das trevas. Muitas vezes o jugo sobre nós nos faz andar olhando para o chão, humilhados. Tantos irmãos, terminamos de ver a epístola de Pedro, tantos irmãos que tiveram que andar por anos olhando para o chão. E a igreja caminha dessa forma, mas o Senhor Jesus Cristo diz que quando vocês ouvirem falar desses sinais, vocês já podem começar a se alegrar. A notícia, só com a notícia da vinda do Senhor Jesus Cristo, enquanto os homens estão olhando para os noticiários, perplexos, passados, aterrados por causa das más notícias, e porque eles sabem que o fim deles se aproxima, o Senhor Jesus nos diz, se alegrem com essas notícias, exultem e olhem para o céu. E eu digo para você, meu irmão, nessa noite, erga a sua cabeça, porque o fim se aproxima, e esse é motivo de alegria para todos aqueles que esperam pelo Senhor Jesus Cristo. Erguei a vossa cabeça. Mateus ainda nos diz, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que coisa linda isso aqui. Povos lamentarão em todos os lugares, mas nesses mesmos lugares, Deus dará ordem, Cristo dará ordem, Ele vai enviar os seus anjos, vai ser um cortejo celeste para nos levar. Nesse tempo onde o sofrimento é o nosso maior companheiro, a nossa companhia diária, as preocupações, a vergonha, o opróbrio, vocês serão escoltados pela marcha celestial.
pelos anjos. Ah, como isso traz consolo para os nossos irmãos perseguidos. A Paulo, que foi levado pelos soldados romanos ao calabouço. Há tantos irmãos que sofreram e que sofrem hoje. Um dia, vocês serão escoltados pelos anjos dos céus. Vai haver uma trilha sonora. Qual a música que você deseja ouvir nesse dia, hein? Já pensou se a gente pudesse escolher, hein? Com clangor de trombeta. Uma marcha celestial. Esses anjos vão reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Nenhum dos escolhidos, nenhum destes serão esquecidos. Eles serão lembrados no último dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto nos traz um alerta. Um alerta porque nós temos sido avisados sobre o fim. Você que está assistindo, quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Você que está aqui nessa noite, quantas vezes você já ouviu falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo? E essa volta, quando o Senhor Jesus Cristo aponta para essa volta, não é para a gente ficar especulando, feito maluco, fazendo cálculo para ver qual vai ser o dia e a hora, porque ele diz, não, nem eu sei o dia e a hora. Mas diz para desde já você ficar esperando. Ah, quando você está com saudade de alguém, e esse alguém diz a hora que vai chegar, você fica esperando essa pessoa, você fica pronto. Então ele diz isso para que nós, os eleitos, aqueles que creem em Cristo, se você crê em Cristo, essa promessa é para você, fiquem arrumadinhos esperando pelo Senhor, por esse grande dia. Irmãos, não é por falta de aviso. A Bíblia, a palavra de Deus está sendo largamente anunciada nos 4 cantos, em todas as nações. Lembra? É uma profecia, a promessa do Senhor Jesus Cristo. Todos os povos, em todos os lugares do mundo, eles ouvirão esse noticiário, essa notícia. Jesus Cristo irá voltar. Não será por falta de aviso. Irmãos, tem uma música que eu ouvi muito pouco, mas que a letra é interessante. Ela foi composta lá nos idos de 89 e 90. Os irmãos mais velhos aqui vão saber, bom? A música é Extra, Extra. Como é isso? Ou Johnny. Tem gente que já sabe aí. Johnny. Essa música foi composta por Brother Simeon. E ela trata de um rapaz, que na verdade era ele, antes da sua conversão, que vivia uma vida dissoluta, desatento e apegado às riquezas desse mundo. Aí essa música diz assim: Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Aí diz assim: que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Você passou a vida ajuntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome. A justiça pede a sua cabeça. Extra, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia lhe trago, Johnny? Prepara teu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar para dentro, ser muito mais do que ter. Ninguém. Esta noite pedirão sua alma. Louco. Pobre Johnny. Nem sabe que tem uma alma. Ei, Johnny, esta noite pedirão sua alma. Sabe? Há um anúncio que corre, implícito em todas as notícias que nós vemos, em todos os eventos
que nós acompanhamos, há sempre uma notícia implícita, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. E é um drama ainda maior, porque o mundo pode acabar ainda hoje, ou o seu mundo pode acabar ainda hoje. Não é por falta de aviso. Há um noticiário do céu anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Ouça com os ouvidos do seu coração e creia para a vida eterna. Creia para a vida eterna. Ainda há tempo de olhar esse noticiário e crer piamente nele. Irmãos, queria encerrar com uma frase de um teólogo chamado Karl Barth, teólogo suíço. Ele diz assim, que todo crente deveria ter em uma de suas mãos a Bíblia e no outro o jornal. Todo crente deveria ter em uma de suas mãos a Bíblia e no outro o jornal. E é interessante isso. Para poder compreender e ler esse mundo, entender o mundo e fazer parte deste mundo como sal e luz. Ele fala nessa perspectiva, mas eu também penso que nós podemos pensar na relevância dessa frase. Todo crente tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Pense num crente que só tem o jornal em sua mão. Ele vai ficar apavorado com as notícias, é ou não é? Ele vai ficar apavorado com o que está acontecendo no mundo. Ele não vai ter esperança. Ele vai estar totalmente lamentando, pranteando, enquanto ele deveria estar numa grande expectativa, numa exultação, porque lembre-se, quando Lucas fala dessa exultação, ele não diz que é uma alegria só para o último momento, mas quando você ouvir falar sobre essas coisas, você já se alegra. E, irmãos, igreja, vocês já devem estar alegres esperando esse dia. Mas quando eu deixo a Bíblia e pego só o jornal, é só tristeza. A gente pode cantar como outra canção, né? Nem me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal. Não, você pode ler o jornal, você pode ler o noticiário, você não está alheio a esse mundo, às dores desse mundo, mas olhe para as notícias com a Bíblia na mão, e vá comparando, e vá observando, e vá exultando, e vá se alegrando, porque o dia está se aproximando, e será um glorioso dia. Será um glorioso dia. Que o Senhor venha. Que o Senhor chame a sua igreja. Que o Senhor te chame. Os sinais apontam para isso. Nós cremos nesse noticiário do céu, no diário de Sião, que antecipa o dia de amanhã. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó Pai, o Senhor não nos deixou sem notícias do amanhã. E na verdade, Deus, nós, de certa forma, nem precisamos, ó Pai, nos desesperar acerca do que vai acontecer amanhã conosco. O mundo que vai de mal a pior, a igreja vai ser perseguida, é um fato. Nos alegramos pelo evangelho que vai ser propagado antes do fim. Rumores de guerras, epidemias, fomes, o esfriamento do amor, falsos cristos, falsos messias, tantos sinais que apontam para isso, Senhor Deus. Os céus anunciam, Pai, a glória que há de vir. Na terra, os homens sabem e estão percebendo, Senhor Deus, que a história, ela não é cíclica, ela é linear. Por mais que todos os dias vejamos as mesmas notícias, mas nós sabemos que tudo está seguindo um calendário eterno. A história,
ela é linear e caminha para a consumação de todas as coisas, para a vinda do Filho do Homem. Ó Deus, que ergamos as nossas cabeças, que olhemos para os céus, ainda que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas os sinais já apontam para o último dia. Nós queremos nos alegrar hoje, nós queremos exultar hoje. Eu peço que o Senhor renove a alegria da salvação, a santa expectativa em nossos corações. Aqueles que ouvem essa mensagem, Senhor Deus, mas que se veem, Pai, que se o mundo acabar amanhã de manhã, eles estão perdidos, que corram hoje, que corram agora, ó Deus, para o Supremo Redator, para o Senhor de toda história, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.